Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidato de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Braia, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, levando o meu trabalho à prova concursos até você. Que alegria, que satisfação ter a sua companhia e que bom que você está evoluindo e passando aula a aula com a gente aí, legal? Nessa aula a gente precisa treinar um pouco mais o contexto das equivalências lógicas. Muita gente manda e-mail para a gente, entra em contato com a prova e fala assim, mas Braia do céu, não tem lógica nenhuma na questão. De onde que a resposta correta é a letra E? Como assim letra C? Contesta, duvida às vezes do gabarito, acha que cabe recurso e tal. E infelizmente às vezes a gente tem que falar, olha, infelizmente não cabe recurso, é isso mesmo. Porque você tem que ter a noção e a ciência de que eu estou falando de regras práticas de aplicação. E quando eu falo de regrinhas práticas, é basicamente você bater o olho, aplicar a regra e ir para a próxima questão. E é exatamente o que eu vou fazer agora com você. Mostrar no universo de questões de equivalência lógica que é possível, que é viável fazer, acertar e gabaritar questões desse tipo. Quer ver comigo? Vem cá então. Mais uma aula começando, você é meu convidado. Olha só, seguinte. Começando então, equivalência lógica a resoluções de problemas. Lembrando, claro, só vou colocar aqui a título mesmo de recordação, que as principais equivalências lógicas é o seguinte, olha, equivalência lógica do condicional número 1, chamado de contrapositiva. Qual que é a ideia da contrapositiva? Se P, então Q, é equivalente ao que mesmo? Se não tem a tese, então não tem a premissa, beleza? Se não tem o Q, então não tem o P, legal? Essa é a primeira equivalência lógica contrapositiva. A segunda equivalência lógica também se refere a um condicional, só que daí não é um outro condicional, né? Não é a equivalência de um condicional com outro condicional. A equivalência diz o seguinte, olha, ou nós não temos a premissa ou nós temos a tese. Sem premissa ou com tese. E a terceira e última equivalência lógica é a equivalência do bicondicional. O bicondicional tem como equivalência o duplo condicional. Se P, então Q, e ao mesmo tempo se Q, então P. Que orgulho, hein? Conhecendo os símbolos lógicos, conhecendo os seus conectivos, suas aplicações. Que maravilha, que satisfação. Vamos começar então a nossa bateria? Começando com o primeiro exercício. Diz o seguinte, olha, uma sentença que é logicamente equivalente a Pedro é economista, então Luísa é solteira. Com tranquilidade e calma, você vem aqui comigo e veja, ó, Pedro é economista é a nossa premissa. Luísa é solteira é a nossa tese, é a nossa conclusão. Repare que eu tenho duas possibilidades da equivalência. A mais cobrada, sem dúvida alguma, é a contrapositiva, que é o seguinte, olha, se nós não temos a tese, então não temos a premissa. O que significa isso? Que se não tem a tese, é se a Luísa não é solteira, se a Luísa não é solteira, então não se efetivou a premissa. Qual que é a premissa? Então, Pedro não é economista. Legal? Se a Luísa não é solteira, então o Pedro não é economista. Resultado que aparece aqui na letra E. Perfeito? Ah, Brian, mas poderia não ter essa opção. Concordo com você. Poderia não ter essa opção. Aí a outra equivalência era não para a premissa ou sim para a tese. Como assim não para a premissa? Pedro não é economista ou a Luísa garante a tese, ou a Luísa é solteira. Perfeito? Essas são as duas possibilidades aí para a nossa equivalência. Show? Vamos fazer mais uma? Claro, olha só. Acerca da proposição R, a população aprende a votar ou haverá novos atos de corrupção? Julgue o item que segue, ou o item seguinte. A proposição, enquanto a população não aprender a votar, haverá novos casos de corrupção, tem o mesmo valor lógico da proposição R. E aí, é verdadeiro ou é falso? Você fala assim, puxa, agora eu não sei. Olha só,
Preste atenção nos conectivos, as questões são bem pesadas às vezes. Ó, a população aprende a votar ou haverá novos atos de corrupção. Só existe uma equivalência lógica que utiliza o conectivo ou. Eu acabei de falar para você, olha lá, ó, não P ou que. E qual que é a equivalência lógica que usa esse conectivo ou? É essa aqui, ó, se P, então que. Então, o que eu vou fazer? Essa população aprende a votar é a negação. Por isso, como que eu faço essa frase negando? É só dizer assim, ó, se a população, olha lá, ó, se a população não aprender a votar, confere, ó, é a negação do que está escrito. Então, vai acontecer a tese. Qual que é a tese? Haverá novos atos de corrupção. Se a população não aprender a votar, então haverá novos atos de corrupção. Ou seja, é basicamente o que a questão está dizendo. Lembrando, e já reforcei isso, às vezes você tem que dar uma trabalhadinha e ajustar ou pensar que o enunciado do gabarito deve passar por um ajuste, mas é muito sutil, ó. Enquanto a população não aprender a votar, essa vírgula pode tranquilamente ser trocada por um então, tá vendo? Ó? Então haverá novos atos de corrupção. Tem o mesmo valor lógico? Tem, porque as duas expressões são equivalências lógicas. Do ponto de vista da lógica, nós estamos falando exatamente a mesma coisa, certo? Vamos para frente, vamos para mais uma. Olha só. Próxima questão. Julgue o item seguinte acerca da proposição P. Quando acreditar que estou certo, não me importarei com a opinião dos outros. Pergunta. Essa proposição é logicamente como não me importo com a opinião dos outros, então acredito que estou certo? Esse é um dos maiores cuidados que você tem que ter com o estudo da lógica. Essa questão está errada e vou mostrar para você por quê. Olha só, essa frase, as frases que estão sendo ditas aqui, tranquilamente elas podem ser ajustadas assim, ó. Se acreditar que estou certo, então não me importarei com a opinião dos outros. Perfeito? Você concorda que do ponto de vista da linguística está correto pensar assim? Se acreditar que estou certo, então não faz diferença a opinião dos outros. Olha o que ele propõe no gabarito. Preste atenção. Se não me importo com a opinião dos outros, então o quê? Acredito que esteja certo. Olha onde, né, você tem o problema da lógica. Essa questão está errada porque ele está associando assim, olha, que a lógica se P, então que, é equivalente a se que, então P. Ou seja, se eu tenho a premissa, então eu tenho a tese, e se eu tenho a tese, então eu tenho a premissa. Eu não posso simplesmente trocar premissa e tese de posição e achar que tem o mesmo valor lógico. Ou seja, se a esmola é demais, então o santo desconfia, não é verdade que se o santo desconfia, a esmola é demais. Eu não posso trocar de posição e achar que o valor é equivalente. Qual que é a equivalência lógica provada? Qual que é a equivalência lógica provada? É que se não tem a tese, então não tem a premissa. Isso é provado. Por isso, a questão está errada. Eu não posso trocar premissa com tese de posição e achar que vai ficar tudo bem, que a resposta é equivalente. Por favor, presta atenção, fica muito atento a isso. Esse tipo de questão confunde e faz muita gente perder. Ó, premissa, então tese. Não é verdade que simplesmente você troca. Agora, se você negar a tese e então negar a premissa, aí é correto. Perfeito? Legal? Vamos para frente então, ó.
Essa é uma questão que, se você não conhece equivalência lógica, você não resolve na hora da prova. Não estou desejando o seu mal, pelo contrário, quero te dar todo o apoio aqui, mas você tem que perceber que, se não rolar a regra, você não faz na hora da prova. Olha só, ele diz o seguinte, ó: considere verdadeira a declaração: se x é par, então y é ímpar. Pergunta: com base na declaração, é correto afirmar que, letra A, se x é ímpar, então y é par? Se x é ímpar, então y é ímpar? Se y é ímpar, então x é par? Se y é par, então x é par? E se y é ímpar, então x é ímpar? Como organizar essa informação? O segredo é olhar lá para o enunciado. Dá uma olhada comigo, olha só. Qual é a premissa? X é par. Qual é a tese? Y é ímpar. Repare, ó, se P, então Q. Note que todas as alternativas estão trazendo um condicional. Então, eu preciso de uma equivalência de condicional que trabalhe outro condicional. Isso é a propriedade contrapositiva. O que a propriedade contrapositiva nos diz? Que se nós não temos a premissa, então nós não temos a tese. Olha lá, ó. Desculpa, se nós não temos a tese, então nós não temos a premissa. Isso é a propriedade contrapositiva. Sem a tese, sem a premissa. O que significa negar a tese? Vamos escrever a frase juntos agora? O que significa negar a tese? Negar que y é ímpar é dizer que é par, né? Se y é par, então eu vou negar a premissa. O x é ímpar. Confere? Se o y é par, então o x é ímpar. Onde está a alternativa correta? Aqui na letra E. Olha lá, ó. Se o y é par, então o x é ímpar. Maravilha? Bacana? Então, uma equivalência lógica precisa ter uma regra. Sem regra, você não ia fazer a questão na hora lá. Legal? Vamos para mais uma? Mais uma. Olha só. A afirmação que é logicamente equivalente: se faço karatê, então sei me defender. Qual delas é? Repare que todas as alternativas estão colocando condicional nas respostas. Então, eu quero uma equivalência de um condicional usando outro condicional. Vem cá. Premissa: se faço karatê. Premissa. Tese: sei me defender. Então, é se P, então Q. Como que fica a equivalência usando outro condicional? É que se eu não tenho o Q, então eu não tenho o P. Ou seja, se eu não tenho a premissa, não sei me defender, perfeito? Se eu não sei me defender, então é porque não tem premissa. Se eu não tenho a tese, é porque não tem premissa. Qual que é a ideia de não ter a premissa? Então, garoto, ó, não faço karatê. Se não tem a tese, se eu não sei me defender, então não tem a premissa, eu não faço karatê. Olha lá, se eu não sei me defender, então não faço karatê. Maravilha? Legal? Vamos para mais uma? Claro! Eu quero que você tente fazer, eu quero que você se convença que você aprendeu, que você vê a regra. Isso é fundamental para o seu aprendizado. Vamos lá? Se Antônio é analista de redes, então Sônia não é. Qual é a afirmação equivalente a essa? Ó, vamos encher o saco mais uma vez. Qual é a nossa premissa? Antônio é analista de redes. Qual é a nossa tese? Sônia não é analista de redes. Eu tenho uma premissa que implica em uma tese. Se eu preciso fazer um condicional que é equivalente, mais uma vez, veja quanto aparece essa contrapositiva. Se não tem tese, então não tem premissa. Treina aí, ó, escrever a sentença. Como que fica negar a tese? Ó, se a Sônia é analista de redes, se a Sônia é analista de redes, então
Nega a premissa agora. Antônio, ó, se eu neguei a tese, tenho que negar a premissa. Então, o Antônio não é. Perfeito? Ou seja, se a Sônia é analista de redes, então o Antônio não é. Resposta correta aí na letra B. Veja como você está deixando para trás agora essas questões que envolvem o chute, né? Responder ao acaso. Você aplica a regra e responde a questão. Por isso que eu sempre comento que quando você aprende um pouquinho de raciocínio lógico, quando você amadurece um pouco o seu raciocínio lógico, isso já te dá condições suficientes, por exemplo, de iniciar o concurso por raciocínio lógico. Só assim, vou aplicar as regras lá, vou resolver e vou para a próxima. Muitas questões são aplicações diretas e imediatas. Não precisa ficar quebrando tanto a cabeça aí. Mas, ó, preparatório continua, vamos para frente. Olha só, mais uma. Se você não olha nos meus olhos, então eu não me sinto um ser humano. Ou, e aí? O que é equivalente a isso? Beleza? O que é equivalente a isso? Bom, tem duas equivalências. Uma delas envolve condicional, que é a contrapositiva, é o que eu tenho enchido o saco aí. Qual é a nossa premissa? Você não olha nos meus olhos. Qual é a tese? Eu não me sinto um ser humano. Perfeito? Premissa e tese. Como que eu faço a equivalência? É que se eu negar a tese, sou obrigado a negar a premissa. Como assim negar a tese? Ó, se me sinto um ser humano, ou seja, você está tirando a condição, ó, se me sinto um ser humano, então não aconteceu a premissa. Então você olha nos meus olhos. Você olha nos meus olhos. Perfeito? Se eu me sinto um ser humano, então você olha nos meus olhos. Resultado que aparece aqui na letra B. Legal? Veja o quanto é o volume de questões que trazem a contrapositiva. Não tem jeito, é inevitável. Aparecem muitas questões de contrapositiva por ser rápido aplicar a regra e tem muita gente que não sabe. Legal? Para frente, claro, para frente. Olha só, essa aqui já começa a ficar um pouquinho mais sofisticada. Para o vídeo, leia, veja o que você acha e depois preste atenção no comentário. Diz o seguinte, olha, se receber o pagamento e pagar todas as contas, então eu dormirei tranquilo. Legal? Aí ele diz o seguinte, olha, eu preciso de uma afirmação que seja logicamente equivalente a essa. Qual das alternativas tem uma afirmação que é logicamente equivalente a essa? Bom, para fazer isso, você precisa primeiramente identificar quem é a premissa e quem é a tese, certo? Vamos juntos aqui, ó. Eu disse que a questão é um pouquinho mais sofisticada, porque a gente tem que prestar atenção na premissa. Olha lá, ó. Se receber o pagamento e pagar todas as contas. Olha que loucura, ó. Agora ele está começando com uma premissa dupla. Receber o pagamento, uma das condições, e pagar todas as contas, a outra condição. Então implica, se isso acontecer, implica que o nosso amigo vai dormir tranquilo. Ou seja, implica na proposição R. Perfeito? Lembra que eu falei lá no início do curso? Você tem que ter a noção que a simbologia vira texto e que o texto vira simbologia. E agora, eu preciso negar isso. Então eu vou ter que fazer o seguinte, olha, se eu negar o R, então eu preciso negar P e Q. Confere? Isso é a negação, ó. Se eu tenho que negar R, então eu tenho que negar tudo isso aqui. Beleza, mas vamos lá. Vamos fazer a simbologia, depois a gente escreve o texto, certo? Se eu neguei o R, então nega-se a proposição P, nega-se a proposição Q, e aqui vem a cereja do bolo. Como se faz a negação da conjunção? Como que se nega o conectivo E, moçada? Fantástico! Se nega o conectivo E usando o conectivo OU.
Veja que agora eu reescrevi, reestruturei a frase e agora eu vou escrever a sentença. Vou escrever o texto. Olha lá. Se não dormir tranquilo, se eu não dormir tranquilo, então, o que aconteceu? Eu não recebi o pagamento, então, não recebi o pagamento. Ou, porque negação do E é ou, o que aconteceu? Não paguei todas as contas. Ou, não paguei todas as contas. Isso é a sentença equivalente. Se eu não dormir tranquilo, então, ou eu não recebi o pagamento, ou eu não paguei todas as minhas contas. Sabendo da resposta correta, veja lá na resposta correta, a letra D, ó. Se eu não dormir tranquilo, eu não recebi o pagamento, ou eu não paguei todas as minhas contas, perfeito? Só houve um ajuste aí do tempo verbal, mas isso é completamente tranquilo e razoável de ser feito. Veja que a equivalência é a mesma, só que conforme você vai temperando com mais proposições, corre o risco de ficar mais sofisticado, certo? Vamos para mais uma? Vamos lá. Próximo, ó. João não chegou ou Maria está atrasada. Qual é a sentença lógica aí? Só assim, Ibra, mas agora não tem condicional. Sim, coloquei essa porque não é verdade que todas as questões têm condicional. Mas dá para fazer equivalência. Olha lá, ó. João não chegou significa que eu estou negando uma determinada proposição. Ou Maria está atrasada. Eu estou garantindo outra proposição. Você fala assim, Brian, não tem equivalência nenhuma. Claro que tem. Tem essa equivalência aqui, ó. Não para a premissa ou garantir a tese é uma outra forma equivalente de fazer se P então que. O condicional tem como uma equivalência lógica negar a premissa ou manter a tese. Então vamos lá? Se a negação é João não chegou, então é só fazer assim, ó. Se João chegou, então que? O que significa que? Maria está atrasada. Se o João chegou, então a Maria está atrasada. Resultado que aparece aqui na letra D. Bacana? Veja quão é importante você saber diferenciar as proposições pelos seus conectivos. Saber a simbologia para aplicar a regra, certo? Mais uma, claro, tem mais questões. E aí? Se chove ou neva, então o chão fica molhado. A pergunta é muito simples. Qual dessas que é a nossa equivalente aí? Qual é a nossa proposição equivalente? Mesma coisa que aquela das contas lá, ó. Se acontece uma coisa ou acontece outra, se P ou Q, então acontece R. Legal? Como que eu faço para negar isso? Mais uma vez, a gente explora a contrapositiva. Dá para fazer uma equivalência usando o condicional. Então é só dizer o seguinte, olha, se não acontece o R, não vai acontecer a premissa. Só que daí tem um detalhe, ó. Se não tem a tese, então não tem a proposição P, negação do ou é E, não tem a proposição Q. Legal? Vamos escrever a nova frase agora, então, ó. Se o chão... O que é negar de ficar molhado? Se o chão está seco, perfeito, isso é negar o fato de estar molhado, então aconteceram duas coisas. Qual é a ideia? Não choveu, negação do ou é e não nevou. Perfeito? Se o chão está seco, não choveu e não nevou. Resultado que aparece aqui na letra E. Legal? Bacana? Veja quanto é importante
saber as regrinhas da equivalência lógica aí, perfeito? Encerrei os exercícios por aqui, vou fechando a aula nesse momento. Gostaria mais uma vez de agradecer e espero que de alguma forma as ideias, os exercícios que eu trouxe lançaram mão e principalmente puderam trazer essa ideia para você de como se faz uma equivalência lógica aí, legal? Claro, vamos em frente juntos, nosso curso continua, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, você é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.